Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando mais um episódio aqui, onde estamos no futebol, aquele lugar que a gente conversa sobre Série D, sobre Copa do Mundo, porque estamos no mês, mas a gente tem que dar prioridade para a competição mais difícil do Brasil e mais importante desse mundão da bola, que é a Série D, porque até onde eu tenho conhecimento, não tem 96 equipes na Copa do Mundo. E também não terão 6 que vão ter um acesso. E também não tem torcida tão apaixonada quanto na charmosa Série D. Então vamos falar dessa competição, falando principalmente, claro, com aquela lupa maior de destaque para os times aqui do Distrito Federal, as 4 equipes que estão presentes no novo reinício de competição. Porque o mata-mata começa agora e é agora que o filho chora e a mãe não vê, a mãe chora e o filho desaparece. Porque é aquele momento que realmente a Série D começa a pegar fogo, começa a ter os seus tentáculos de dificuldade de viagem pra lá e pra cá, jogo de ida e volta e torcida, porque a primeira fase, convenhamos, falar comigo pra você, alguns times do DF sofreram pra passar dessa primeira fase, né? Ceilândia, né? Brasiliense, mas assim, um grupo de 6 passando 4, os times do DF tinham que avançar. Avançaram, foi até bom pensando no futebol do Distrito Federal que nenhuma delas vai se enfrentar nessa primeira fase, o que é bom, porque permite que as 4 avancem e tem 3 delas, por exemplo, que precisam confirmar calendário ainda para 2027 e conseguirão isso passando para a terceira fase da Copa do Brasil. Então, falando de tudo isso, dando essa introdução, diga, diretor. É igual a Copa do Mundo aí, a Sul-Americana, né? O Brasil, de 10 clubes, passa 7, aí o Brasil verdade, acabou passando, é verdade. né? A primeira fase, ela realmente é mais fácil e tem que passar, por mais que não tenha sido fácil assim. Vamos começar falando do mata-mata, lembrando que a gente vai passar um pouco mais rápido pelos jogos de Ceilândia e de Brasiliense, estão aqui em algum lugar. Os vídeos que a gente fez o Sobrevivendo ao Vivo, dando destaque, quase 20 minutos de vídeo para cada um dos jogos, explicando tintim por tintim o que aconteceu nesses jogos, então por isso a gente vai passar um pouco mais resumidamente. Vamos começar então com Misto e Gama, jogo no Dutrinha, vitória alviverde, vitória do Periquito, que eu ainda não aprendi a imitar, mas vou conseguir. 2-1 contra a equipe do Misto. O Gama chegou com favoritismo para essa partida, isso inegavelmente. Termina a primeira fase como a melhor equipe da Série D, tanto no ranking geral quanto no futebol, realmente observado pela equipe do Gama nesse começo de Série D. Então, por ter tido essa melhor campanha geral na primeira fase, também tem as vantagens de ir definindo fora de casa, a não ser que esse ranking mude, porque lembramos, caso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui aleatório, o Capital acabou numa boa colocação no ranking geral. Caso avance vencendo seu jogo... Já não foi o caso, né? Mas é só um exemplo. Você vai entender. Você é inteligente, tô conversando contigo, você vai entender que é só um exemplo. Caso o Capital vencesse o jogo da ida, vence o da volta, e aí se classifica para a próxima fase. Na próxima fase, vence a ida e vence a volta e avança de novo. E o Gama vai avançando no empate. Esses pontos são somados à classificação geral como 3 pontos. Uma vitória vale 3 pontos, então assim, tem como haver mudanças nesse ranking geral. E aí o Capital pode roubar, por exemplo, a posição na tabela do Gama e num possível confronto o Capital define em casa. Você entendeu, né? Os 6 pontos também valem para confrontos de mata-mata. Agora vamos voltar para a partida. 2-1, jogo de ida no Dutrinha, pelo fato do Gama ter tido a melhor campanha da Série D. E o Gama chega com favoritismo, por tudo que eu falei, contra um Misto, que foi o 4º colocado do seu grupo. Inclusive, aquele gol que leva do Ceilândia nos minutos finais, exatamente no Dutrinha, foi muito responsável por isso. É um Misto que não apresentou um bom futebol nessa primeira fase de Série D, até me decepcionando. Eu esperava mais pela força que a equipe costuma ter jogando essa Série D e pela força de jogar em casa, também pelo time. Eu esperava mais do Misto, mas não foi o que aconteceu, pelo que a gente viu na primeira fase, em um Gama que a gente vê jogando muito bem. O time do Gama, basicamente, é aquela mesma base que a gente já está acostumado a ver nas outras partidas e começou muito bem. Começou com o gol do Clemente aos 12 minutos no oportunismo, chute de longe, fora da área. O goleiro do Misto rebate e ela teve até um leve desvio, se eu não me engano, rebate. E aí o Clemente faz o 1-0 na partida, ele que chega a 8 gols, está a um golzinho da artilharia da Série D. O Clemente não tem jeito, o Ninja é o artilheiro do Gama, é o artilheiro, quase que o artilheiro do Brasil, tá? Porque com esse gol, o Clemente chega ao seu 18º gol no ano, 18º gol no ano, está atrás apenas de Alex Choco do Operário, que tem 20 gols em 27 jogos,
o Mikael, do CRB, que tem 20 gols em 28 jogos, e o Pedro, do Flamengo, que tem 19 gols em 18 jogos. Só que detalhe, a gente tá falando aqui de, por exemplo, o líder só tem 2 gols a mais que o Clemente, mas 4 jogos a mais. O Pedro tem 7 jogos a mais que o Clemente. Então, se você fizer a média de gols, realmente a média do Clemente é muito alta, é a maior do Brasil. Então, também para ficar de olho, porque ele pode pegar essa artilharia do ano inteiro em território nacional. Abre o placar, faz 1-0, o primeiro tempo é praticamente todo do Gama, que eu vou mandar um detalhe de atenção logo mais, mas que chega a seu segundo gol com o Ramon. E como tá bem o Ramonzinho, hein? O CR7 cristão do Gama, pegando um chute de fora da área, cortando pra dentro, botando na gaveta, fazendo o 2-0. Esse 2-0 seria um placar já perfeito para decidir em casa com uma vantagem de 2 gols, isso na Série D que vale a muita coisa. E o Ramon, também temos que citar ele, tá? Lá no começo do ano, lá com o Candangão, eu falava que ele era o óleo dessa engrenagem ofensiva do Gama, que as trocas de posição dele e o entendimento dele com os outros atacantes, com o próprio Clemente, era muito proveitoso e, na minha opinião, ele tinha até menos gols do que o futebol jogado no Candangão. Mas isso foi mudando, porque ele foi se tornando cada vez mais letal, começou a fazer muito gol no Bezerrão, agora fazendo gol também fora de casa, isso desde Copa Centro-Oeste. Enfim, o Ramon chega a 12 gols no ano. E divide com o Clemente a artilharia com 8 gols. E você ter 2 jogadores da mesma equipe com 8 gols, 1 gol a menos apenas que o artilheiro do campeonato, é muita coisa. Era um 2-0 tranquilo do Gama, que de detalhes, de atenção, eu volto a ressaltar aqui a bola aérea é um detalhe. Foi assim na última partida da primeira fase da Série D, que levou 2 gols em cruzamento de bola aérea. Tem que ficar de olho nisso, porque é onde o Gama não está tão ajeitado. O Gama está acostumando sofrer, assim, com algumas bolas aéreas. Enfim, é um ponto de atenção para essa equipe que terminou o primeiro tempo com 2-0. O segundo tempo, o Misto até volta mais agressivo. O Misto se larga mais ao ataque, começa a ocupar o campo de ataque e também deixando oportunidades para a corrida do Gama nas costas do seu adversário, pegando contra-ataque também muito com o Ramon, mas o Misto volta mais agressivo e aos 11 minutos faz um belo gol com o Flávio Henrique diminuindo, deixando 2-1. Também detalhe, no final do primeiro tempo, esqueci de falar que o Clemente deu um susto, né, em todo mundo. Primeiro a gente preza pela saúde do ser humano, então antes de ver, caramba, será que vai desfalcar? A gente preza pela saúde do ser humano, porque ele recebeu uma trombada pelas costas, chegou a convulsionar ali, realmente deu muita preocupação, mas logo levantou, conseguiu, ainda bem, voltar para a partida e tudo certo com ele, então tá tudo certo com o artilheiro Clemente. E no segundo tempo, aí o Misto diminui. Sobe as suas linhas, tenta até chegar ao gol de empate, mas apesar dessa tentativa no Misto, quem teve as melhores chances foi o Gama, tá? O Gama deu um contra-ataque e lançamento para o Ramon, teve até uma chance no 1 contra 1 contra o goleiro do Misto, ele acaba perdendo. E também tivemos a batida do Henrique Almeida, uma batida muito boa, que ela vai quicar no pé da trave, poderia ser a chance do Gama fazer o terceiro. E também teve um chute, se eu não me engano, do Gabriel Lima, minha memória essa semana tá meio complicado, mas se eu não me engano foi ele, foi uma defesa do goleiro do Misto no cantinho, foi uma boa defesa, tá? Ou seja, foi um Gama que até esteve mais perto do terceiro gol do que o Misto do empate. O Gama poderia ter saído com esse 3-1 e apesar também da desatençãozinha do começo em ter levado aquele gol do Misto, deixando 2-1. Enfim, a vantagem é muito do Gama, é muito, na minha visão. Claro, a Série D é difícil, confronto de mata-mata nunca vai ser fácil. Poderia ter saído com 12 gols de vantagem? Poderia, tinha capacidade para isso, criou até para isso, mas enfim, ainda é uma vantagem considerável você voltar de um confronto fora de casa venceu por 2-1. O Gama, que só foi derrotado uma vez nos seus domínios no ano, não só nos seus domínios, mas no geral, né, no ano, e foi naquela derrota que usou o time, vamos dizer assim, o time que estava jogando a Copa Centro-Oeste, que era diferente do time que estava jogando a Série D, foi derrotado naquela semifinal, que o torcedor até hoje se lamenta pela possibilidade de título, mas a Série D também é uma possibilidade de título. O Gama tá muito bem, o Gama é favorito para avançar, e aí vai receber no sábado o jogo contra a equipe do Misto, sendo favorito, tendo a vantagem do empate, enfim. O esperado é que o Gama acabe avançando, mas tem que melhorar em alguns aspectos, como eu já falei. A bola cruzada, a bola aérea, é um ponto de atenção para o Gama. A gente também tem que falar das cenas lamentáveis, infelizmente a gente tem que falar. O jogo na reta final foi ficando um pouco mais nervoso, um pouco mais quente, a arbitragem distribuindo cartão, aquele empurra daqui, empurra dali. E
perpassou também para a torcida, que já vinha em um quê de cobrança também, a torcida do misto, acabou tendo alvoroço, jogar no papel higiênico, trouxeram, né, para a festa que faz na recepção, tradicional dos estádios do futebol brasileiro, acabaram pondo fogo, então foram imagens até meio fortes. A delegação do Gama, os jogadores não conseguiram passar no vestiário para depois ir embora, tiveram que ir embora direto. Uma pedra atingiu, inclusive, quebrou o vidro do ônibus do Gama, isso é perigosíssimo. A gente, às vezes, parece que passa por isso como se fosse mais um dia, mas não é. Pode vir um estilhaço e trazer um ferimento grave para um jogador, para alguém que esteja dentro do ônibus. Assim, é realmente um negócio muito complicado. Pode acabar com a carreira de alguém, dependendo da seriedade, enfim. Então vamos ver se a CBF vai trazer punições para o misto, porque era o mandante, tem que ter essa responsabilidade, enfim. Deixando isso de lado, o Gama é muito favorito para esse jogo da volta, já que tem um empate a seu favor. O adversário do Gama vai ser definido também no próximo jogo, porque ficou tudo empatado entre Porto Velho e São Raimundo. Ficou 1-1 e agora o Porto Velho é quem decide em casa, tem a grande chance de ser o adversário do Gama. Porto Velho que jogou a última Série D no grupo de Capital e Ceilândia, que eram daqui o grupo do Distrito Federal. É isso, passando de Gama e misto e Gama, vitória alviverde, vamos direto para Capital. Vai, diretor! Pneu de carros cantam chur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 u. Contra o Aparecidense. Mas, na Contra verdade, quem? Contra quem? Aparecidense. Aparecidense 1, Capital também 1. O jogo foi de mando da Aparecidense. Um jogo aquém do Capital, na minha opinião, pelo que eu via de evolução desse time. Eu coloco muita fé no trabalho do Luizinho, não só por achismo, pelo que eu vi desde que ele assumiu, pós-Candangão, trabalho em Copa Centro-Oeste. É um time que melhorou bastante, melhorou muito mesmo. Durante a Série D, a gente pode ver em comparação os primeiros 2 jogos e os últimos 2 jogos do Capital, realmente tem muita melhora. É um time que melhorou muito defensivamente quanto comparado ao Candangão. É um time que tem boas peças. Mateuzinho, que na minha opinião é um dos, se não o melhor 10 do Distrito Federal. O próprio Ian também, baita contratação. Nescau, que eu sempre falo aqui que eu gosto bastante. Zé Matheus vem muito bem na volância. Enfim, é um muito bom time. E jogou aquém contra a Aparecidense. A gente, claro, sempre fala, jogar fora de casa é difícil, tem a logística de viagem. O gramado não estava dos melhores. E parando para pensar, o Capital até de uma forma ou outra saiu no lucro dessa partida. Começa com o placar a ser aberto com gol nos acréscimos do primeiro tempo. Carlos Bagé faz 1-0, um chute rápido que tinha gente na frente, mas ela acaba passando debaixo das pernas do goleiro do Capital, o goleiro Luan, acabando levando esse um gol, mas calma, que ele ia se redimir e muito bem. No segundo tempo, aos 19 minutos, escanteio cobrado lá no segundo pau, Lucas Oliveira empata de cabeça, uma cabeçada de craque, tá? Porque ele dá uma cabeçada no segundo pau, encobrindo o goleiro e caindo no pé da trave oposta, assim, foi realmente bem bonito. Se eu não me engano, era o Nescau que estava ali para complementar o gol, se não me falha a memória, mas ela já tinha entrado, então deixou 1-1. E aí, no finalzinho da partida, o goleiro Luan faz uma bela defesa de pênalti do Mário Henrique, que bateu parecido com o pênalti cobrado pelo Goiatuba contra o Brasiliense, perna direita nela, batida cruzada pro mesmo lado, e aí o goleiro Luan foi muito bem, foi um dos heróis da partida, salvando o pênalti. 1-1, tudo aberto para a volta, assim como os outros empates que tivemos, como, por exemplo, Goiatuba e Brasiliense. Na verdade, tá tudo aberto no total, né? Porque o próprio 2-1 ainda tá aberto pro jogo da volta. E aí eu vou fazer uma crítica também, tá? Pô, ô diretor, quantos dias nós temos no final de semana? 2 dias. Perfeito. 2 dias? E quantos jogos a gente tem por final de semana dos times do DF aqui jogando em casa? 2. Perfeito. E aí eu te pergunto, por que o Capital e o Gama vão jogar no mesmo dia? Fica aí a indagação. Pô, né? Podia ter um bem bolado pra um jogar sábado e jogar domingo, não? Ninguém pega essa. Ah, um é 17, outro é 19, pô. E como é que faz? Pra acompanhar todos aqui, o amante do futebol candango, pra trazer informação. Como é que eu vou fazer um Vivendo ao Vivo? Como é que eu vou fazer um Sobrevivendo ao Vivo? Ninguém pensa, né? No trabalho, no futebol. Enfim, vamos voltar. Falar que, na minha opinião, o Capital ainda é favorito, tá? É favorito pelo que eu vi do time da Aparecidense do Capital nessa primeira fase de Série D. A Aparecidense que se classificou em quarto, nem tanto na Bacia das Almas, assim, pelo que foi
os cruzamentos, mas é uma equipe que conseguiu dar muito trabalho pro Gama. A gente lembra da bola aérea no empate por 2-2. A gente lembra que esse time da Aparecidense deu trabalho sim. Tem o contra-ataque também sobre seus domínios. E a gente sabe que o Capital gosta de ter a bola. Talvez o contra-ataque seja uma boa arma para a Aparecidense, que vai ter nesse jogo da volta. O jogo vai ser no JK, favorecendo o mandante Capital, que fez uma muito boa campanha na primeira fase. E, na minha opinião, tem o favoritismo sim, tanto por jogo, por bola, quanto por seu mandante nesse empate da ida, que foi o 1-1. A esperança, a expectativa é que Capital também consiga avançar. E quem passar desse confronto vai pegar quem? Quem passar vai pegar o vencedor de Nacional e Araguaína. A partida da ida foi Araguaína 0, Nacional 1. Nacional vai decidir em casa, então a gente vai ver. Lembrando que é muito importante, principalmente para o Capital, para o Brasiliense e para o Ceilândia, avançarem nessa fase, porque aí sim garantirão o calendário, garantirão sua vaga na Série D de 2027. Agora a gente vai passar um pouco mais rápido aqui, né, pelos jogos que a gente já comentou, começando na ordem que aconteceram. Vamos começar por Luverdense. Na verdade, não. Luverdense não. Ceilândia 1, o Gato Preto, miau, contra Luverdense 2. Para deixar claro aí o mando de campo, jogo no Abadião, um primeiro tempo ok, no Ceilândia, assim, decente, aceitável, leva um gol muito cedo nos primeiros minutos de jogo, logo aos 5 minutos leva um gol, tem 10 primeiros minutos muito ruins, aí cresce na partida, consegue, por poucas vezes que foi nessa Série D, a obrigar o balanço da defesa adversária, consegue achar os seus pontos mais livres, acha o Marquinhos em uma linda jogada individual, ele que vem sendo a grande cara, pelo menos dos jogadores de linha desse Ceilândia no ano, né? No ano, consegue fazer um belo gol cortando para dentro e chapando no cantinho, 1-1. Na volta do segundo tempo, adivinha, logo com 50 segundos, um gol. De novo, um gol levado numa volta de intervalo. Então, a desatenção do time do Ceilândia. Gol do Thiago, um golaço, batendo de bate-pronto no ângulo. E aí, um segundo tempo que não dá para defender. O segundo tempo muito ruim do Ceilândia. Não produziu praticamente nada. Quem se salvou nesse jogo foi o Ian, que fez um jogo correto, conseguiu se relacionar bem com os jogadores de meio campo, conseguiu criar oportunidades, por mais que não tenha feito nenhuma grande chance de gol. E o Marquinhos, porque além do gol no primeiro tempo, foi quase que o Marquinhos dependência, assim. Ele até foi jogar mais de 9 nos minutos finais. O Ceilândia, que a bola não passava pelo meio, não conseguia criar. Falando de organização ofensiva, a gente sempre falou do Ceilândia de muita ligação e acaba sendo um time pobre no quesito ofensivo, e ficou em lançar uma bola no Marquinhos e torcer para ele driblar 3 e fazer o gol. Foi um segundo tempo assim muito abaixo da média. O pior que não foi tão abaixo da média do que o Ceilândia vem jogando. Esse que é o pior, porque o Ceilândia fez uma primeira fase de Série D muito ruim, com mais pontos até do que futebol apresentado, na minha opinião. Enfim, mas foi abaixo da média não, porque foi na média do que o Ceilândia vem jogando. Foi abaixo da crítica, que essa sim tem que ser feita. Para o Ceilândia passar, precisa, do pulo do gato, e precisa mudar. Quando eu digo mudar, não é mudar jogadores, porque já não tem mais tempo, não é mudar agora a comissão, porque não tem mais tempo para essa Série D, então não dá para mudar para um jogo só. Então, assim, tem que mudar a ideia. Tem que mudar estilo de jogo, que pensa de futebol para a próxima partida, tem que começar a gostar de ser protagonista do jogo, e vai ter que fazer isso fora de casa. Tá aí a derrota do Ceilândia, esse que tá aqui, o Sobrevivendo ao Vivo, e é, na minha opinião, a situação mais difícil, não só pelo resultado, mas pelo futebol apresentado dos 4. O mais difícil de avançar é o Ceilândia, viu? Acho que dos 4 é o que vem apresentando um pior futebol, então por tudo isso vai ser muito difícil avançar. Até o torcedor do Gato Preto, que entrevistei no sábado, me deu até uma lição de vida, falou bem que o Ceilândia, a gente como torcedor do Ceilândia, ele falando, né, tem que basear no erro. Vai errando, que de tanto errar uma hora acerta. Essa parece ser a lógica. Então, se o torcedor tem que se agarrar a alguma coisa, talvez se agarre ao fato que nos minutos finais, depois de tantos erros, talvez o Ceilândia consiga um golzinho. Enfim, vamos torcer pro Gato Preto. Torcendo aqui pro Gato Preto avançar, mas a situação tá realmente complicada do nosso Ceilândia do Distrito Federal. Próximo jogo, que a gente vai passar também um pouco mais rápido, tem o Sobrevivendo ao Vivo por aqui, é Brasiliense 0, Goiatuba 0, um jogo sem gols, um jogo de Brasiliense estreando suas novidades, suas contratações. Resumo, David Braz jogou bem, segurança, gostei da apresentação. Marcelo Cirino foi titular, mas muito instável, não conseguiu fazer uma grande estreia.
Variou muito entre momentos ruins no jogo e momentos de muita briga, de tentar, de disposição, mas assim, não conseguiu gerar muita coisa. Terminou o jogo como 9, deu mobilidade pro time essa alteração e mostrou que pode fazer mais de uma função. Temos também Mateuzinho, vindo da Becate, gostei da partida, bom no contra 1, jogador rápido, gostei sim. E o Yuri Tan, que entrou nos minutos finais, mal deu pra avaliar, ficou 10 minutos ali na reta final. Brasiliense que ainda não achou seu trio ofensivo, ou mais, o quarteto ofensivo vem variando muito, já foi Vitor Xavier, já foi Montanha, já foi René, agora com o Cirino, Mateuzinho, e já foi Jackson, e hoje, não quer dizer, na última partida, foi o Wallace Pernambucano de 9, Cirino de um lado, Mateuzinho do outro e Marlone jogando como esse camisa 10 atrás do camisa 9. Um primeiro tempo infértil, até crítica pro Brasiliense, porque o Brasiliense tinha que propor mais, tinha que ir atrás da vitória, jogando em casa. O Goiatuba tava naquela de que se levar o empate do Cerejão tá bom, levar o empate fora de casa e definir em casa tá bom, então não quis ser protagonista do jogo, mal tentou, tentava um contra-ataque ou outro, mas nada demais. O Brasiliense sim ficou muito aquém, porque esse tinha que propor. Finaliza no primeiro tempo muito pobre, sem chances. No segundo tempo, o Brasiliense melhora no jogo, com algumas alterações, o Lila entrando no lugar do Marlone, o Marcelo Cirino vai fazer a 9, o Montanha entra, vai fazer a ponta, Mateuzinho também na outra, fica um time mais rápido, um time mais móvel, até chega o gol do Tarta anulado por impedimento, e é um time do Brasiliense, e também detalhe, tá? Gostei muito da entrada do René Silva no segundo tempo, muito mesmo, ok, gosto muito dele desde sempre de Paranoá, mas assim, vem entrando muito bem nesse time do Brasiliense, foi titular algumas partidas atrás, porque pedia passagem, olha, talvez peça passagem de novo, assim, entrou muito, muito bem o René Silva, acho que seria meu titular para esse jogo da volta em questão. Ele é bom no contra 1 e ele consegue funcionar muito bem por dentro, ele com o passe curto dele é muito bom para fazer tabelas, enfim, gosto bastante do jogador. E aí, no segundo tempo, que o Brasiliense poderia até ter feito um gol, ter saído com a vitória, teve o seu gol anulado, é um lado de se ver, porque por outro lado, aos 40 minutos, o Goiatuba mal chegava, mas conseguiu uma finalização, bola na mão do defensor do Brasiliense, pênalti, foi na bola, mas tinha Jefferson Hermes para fazer uma grande defesa aos 40 do segundo tempo. Dos 40 do segundo tempo para frente, depois do pênalti, vira meio que uma loucura a favor do Goiatuba, começa a fazer pressão, o Hermes tem que salvar mais uma, 2 bolas, e aí acaba o jogo no 0-0. Fica um gosto meio doce, meio amargo, depende do jeito que você quer ver. Pro lado do Brasiliense, poderia ter saído com a vitória, pelo que foi o segundo tempo até os 40 minutos, então é um jeito de se ver que, não saímos com a vitória, mas não saindo com a derrota, porque a maior chance do jogo foi o pênalti aos 40 do segundo tempo. Então, são duas maneiras de ver. O Goiatuba também, nesse mesmo sentido, mas, na minha opinião, fica um pouco mais doce, um amarguinho, um pouco mais doce para o lado do Goiatuba, que queria empatar fora de casa, empatou, vai ter que definir em casa o jogo. Lembrando, o empate é nas penalidades e o goleiro do Brasiliense, Jefferson Hermes, inclusive falou pra gente que ele está pronto se for o caso. Lembrando aqui, acabei até esquecendo de comentar, mas o vencedor de Luverdense e Ceilândia vai enfrentar o vencedor de Guaporé e Monte Roraima. O primeiro jogo foi Monte Roraima 3 contra 2 Guaporé, jogo agora sendo na casa do Guaporé. E o Brasiliense e Goiatuba, quem vencer desse confronto, vai encarar o vencedor entre Independência e Manauara. E o jogo da ida foi Independência 0, Manauara 2 e definido em casa, então a chance do Manauara passar é bem grande. Foi isso. Ficou aqui esse grande programa. Digite para... Eu quero saber de você, quanto mais você erra, mais é sua chance de acertar. Quantas vezes você tem que errar para acertar? É a pergunta que eu deixo para vocês. Compartilha, se inscreve, alguma coisa que eu deixei de falar, outra não. A memória aqui do pai já não tá 100%, é muito jogo acontecendo, mas estaremos acompanhando, porque final de semana tem mais, inclusive os 2 no sábado, hein? Meu divino, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Então acompanhe, compartilha, se inscreve, aí dá um apoio ao Futebol Candango e também ao seu clube, você que for aficionado por algum time do Distrito Federal, ou você que tem um time de outro estado, mas quer conhecer mais do futebol do DF, fique bem-vindo aqui para acompanhar a maior e mais competitiva competição da história do planeta Terra, que é a Série D. Enfim, é isso, até a próxima, valeu, fui, tchau! É por isso que o Pedrinho, presidente do Vasco, fica errando de técnico o tempo todo. É verdade, uma hora certa. Eu diria o carpinismo. Uma hora ele acerta.